Olá, meu nome é Richard Magalhães, trabalho aqui no Centro de Referência de Crohn e Colite do IAD e hoje eu gostaria de conversar com os senhores sobre uma classe de medicamentos utilizado tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa, que são chamados anti-TNFs. Os anti-TNFs são substâncias anti-inflamatórias porque bloqueiam esta substância chamada fator de necrose tumoral. Substância esta muito envolvida tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa. Nós temos três principais exemplares desta classe, que é o infliximab, o adalimumab e o certolizumab. Eles funcionam de maneira muito semelhantes, mas eles apresentam características distintas. Por exemplo, o infliximab é utilizado de forma endovenosa, enquanto o adalimumab e o certolizumab são utilizados na forma subcutânea. A frequência de administração deles também pode variar, como por exemplo, o adalimumab deve ser utilizado a cada 14 dias ou às vezes a cada 7 dias na forma subcutânea, enquanto que o infliximab, em determinadas situações, pelo menos no início do tratamento, tu deve usar a cada 8 semanas, de uma frequência um pouco mais prolongada. Os resultados, tanto na retocolite ulcerativa quanto na doença de Crohn, são extremamente efetivos e em pacientes que têm indicação para o seu uso, que são, por exemplo, pacientes com retocolite ou doença de Crohn moderada grave, devem utilizar esses medicamentos e com certeza terão bons resultados. No que diz respeito aos efeitos adversos, essas medicações apresentam sim alguns efeitos adversos e efeitos esses principalmente relacionados à ocorrência de infecções, porque são substâncias que diminuem a imunidade dos pacientes. Esses efeitos não são muito frequentes, mas devem ser muito bem acompanhados pelo médico especialista, pois na primeira evidência de um processo infeccioso, como febre, tosse, escarro purulento, o médico deve ser avisado para que ele consiga rapidamente tomar uma atitude e prevenir o desenvolvimento de complicações maiores. Uma complicação que nós, gastroenterologistas, temos nos pacientes que estão usando os anti-TNFs é na ocorrência de um tipo de infecção que é bastante comum no nosso país e na nossa cidade, que é a tuberculose. A utilização dos anti-TNFs diminui essa substância chamada TNF-alfa, que é uma substância muito importante no controle do bacilo tuberculoso. Com isso, se nós diminuirmos essa substância, os pacientes ficam mais suscetíveis à tuberculose. Nós costumamos falar para os nossos pacientes em todas as consultas, se você visualiza alguém com suspeita de tuberculose ou se tem alguém na vizinhança que está tossindo e com febre, pelo amor de Deus, saia correndo, se afaste, que a forma mais importante da prevenção da tuberculose nestes pacientes é a prevenção da contaminação. Com isso, gostaria que os senhores entendessem que os anti-TNFs são drogas extremamente efetivas, que apresentam seus efeitos adversos, mas efeitos adversos que podem ser muito bem controlados pelo médico especialista. E esta droga, sem dúvida, traz um benefício muito grande para todos os nossos pacientes. Obrigado.